Beleza, pessoal, boa noite a todos. A gente está começando agora nosso 21º encontro e é o nosso último encontro de aula, de conteúdo trabalhado em sala de aula, né? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre elementos gráficos, como a gente pode fazer para produzir alguns elementos visuais para o nosso artigo lá no próximo semestre, quando a gente estiver, né, sozinhos cuidando do nosso artigo. E acho que vai ser um bom suplemento para aquilo que a gente já trabalhou, tá? Antes de mais nada, responder alguns comentários, algumas perguntas que já até foram levantadas aqui antes da gente gravar nosso encontro. A gente prometeu as notas de TCC para o dia 28 de junho, certo? Isso vai ser na semana que vem. Como é que vai acontecer? A gente vai colocar nota e os comentários de cada trabalho naquele espaço lá do AVA, que vocês mesmos postaram a atividade. Então, você tinha um espaço, por exemplo, para postar o trabalho escrito, e o professor vai colocar a nota e os comentários, tanto do trabalho escrito quanto da apresentação oral, naquele espaço mesmo, né? Então, vai ficar bem fácil de você entender a nota e os pontos sugeridos que você pode trabalhar, os pontos positivos, os pontos negativos né, que cada trabalho apresentou. Tá? Então, é um feedback que você pode levar, né, para compreender a sua nota e para você levar para o próximo semestre. Bom, isso vai ser bem importante para vocês. Né? Então, até, em outras palavras, resumindo, né, até segunda-feira que vem, ou até à noite de segunda-feira, né, essas notas já devem se encontrar no AVA de vocês. Se eu não me engano, foi na 18ª semana, os trabalhos foram postados, correto? Então, verifiquem lá naquela aba chamada tarefa, postagem de trabalho, certo? Que a gente criou na 18ª semana. As notas de vocês vão estar, assim como os comentários trabalhados em cima de cada trabalho, né? Vão estar postados ali, tá bom? Para você entender um pouquinho, né? Existe uma nota da apresentação escrita e uma nota da apresentação oral. Né? Então, a gente vai colocar tanto a soma dessa nota quanto a nota individual. A gente diz isso porque tem pessoas que foram melhor no trabalho oral, entendeu o porquê foram melhor, né? Tem pessoas que foram melhor no trabalho escrito e não foram tão bem no trabalho oral, enfim, tem uma flutuação às vezes, né? Aí a gente coloca isso de maneira clara para você entender, ok? Beleza. Pessoal, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né, algo que é bastante importante, que a gente não pode deixar de comentar, na semana passada, nós tivemos as apresentações de TCCs dos colegas de vocês. Né? Então, foram os colegas que passaram pelo TCC2, né? É uma experiência que vocês passaram de certa forma já agora no final do semestre, né? E vão passar de forma um pouco mais intensa o semestre que vem, porque vai ser um momento de preparar o artigo, propriamente, tá? E eu não sei como foi a experiência de vocês, né? Mas eu imagino que vocês, acredito que vocês tenham visto mais de uma defesa para ter contato com mais de um tipo de trabalho, né? Então ali a gente pode ter, assim, pode tecer muitos comentários quando a gente assiste uma apresentação de TCC, né? Existe muita coisa em jogo. Então a gente, por exemplo, vê apresentações que a gente gosta bastante, pontos para a gente se inspirar, pontos que a gente nunca havia pensado em fazer com o nosso trabalho, acabam servindo um pouco de base, né, um pouco caminho a se seguir, tá? E também apresentações e pontos que a gente não gosta, né? Apresentações e pontos que a gente prefere fazer o oposto. Toda apresentação serve para isso, tá? Quando o professor fala isso, não estou só falando do desempenho do aluno em si, a gente está falando de tudo, né? Por exemplo, o professor veio falando muita coisa para vocês, passando muitos pontos para vocês, mas às vezes vocês veem, por exemplo, um comentário de banco e você fala assim, mas espera aí, isso aí não foi muito bem o que o professor Bruno falou, que eu deveria esperar, né? O professor Bruno falou para fazer uma coisa e o aluno fez outra e ficou tudo bem. O que está acontecendo aí, né? É isso que é importante a gente participar de uma banca, né? Se vocês só ficarem escutando o que o professor Bruno tem a falar aqui, 6 meses ficar escutando, dá a impressão que tudo que existe no TCC é da boca do professor Bruno, né? É legal vocês verem apresentações para vocês verem essa vivência, né? Então, tem bancas diferentes, professores diferentes, que pedem coisas diferentes, tem alunos que têm estilos diferentes e mesmo assim apresentam bem ou apresentam mal. Então, tem pessoas que não sabem apresentar bem um trabalho, mas fizeram um trabalho maravilhoso, tiraram uma nota boa. Tem pessoas que são excelentes oradores e fizeram um péssimo trabalho, né?
você consegue sentir as nuances, você consegue ver as variações. É por isso que é bom você assistir vários trabalhos, para você pegar um pouco, se inspirar um pouco. Esse é o ponto positivo que eu acho. Tá bom? Então, de forma geral, agradeço, né, as pessoas que assistiram as apresentações, né, e espero, não sei se isso aconteceu ou não, né, mas eu espero que vocês tenham se inspirado um pouco para o trabalho de vocês, tá? Eu não vou hoje falar sobre notas do TCC1 de vocês, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, tecer um comentário que me comprometer, né? De forma geral, eu não digo todos, não é unânime isso que eu vou falar, mas de forma geral, as notas foram boas, né? E isso eu fico muito feliz, porque isso é um resultado diretamente da turma, né? Então, quando a gente tem uma turma de TCC que se forma todo ano, e às vezes a nota vai bem e às vezes a nota vai mal. O professor de TCC é sempre o mesmo. Isso significa que o mérito de vocês terem ido bem é de vocês. Isso é muito positivo. Isso mostra que vocês já estão aí com o caminho andado para o próximo semestre. Tá? Então isso é bem legal. Peço que vocês se dediquem o quanto vocês se dedicaram, né? A intensidade desse semestre seja mantida no próximo. Porque a tendência quando a gente está sozinho, e por vários motivos, né? A gente às vezes não dá o nosso máximo quando a gente não tem, por exemplo, um coletivo caminhando com a gente uma vez por semana, né? Todo dia ali um professor falando isso e falando aquilo. Às vezes a gente perde um pouco o fio daquela coisa de cobrança, né? Então, mantenham-se disciplinados dessa mesma forma. Tá? Eu acho que isso vai ser bem positivo. Bom? Certo. Dito isso, pessoal, antes da gente passar para a nossa parte de aula mesmo, de conteúdo inédito, né? Eu queria saber se tem alguém que tem algum comentário a fazer. Professor. Oi, diga, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. No final da live, eu tenho um assunto pessoal para conversar com você. Poderia ser no final? Claro, com certeza. Tá ok, obrigado. Aproveitando o feedback do Luiz, pessoal, a gente, então, assim, como é que vai funcionar? Né? Hoje é dia 21 e a gente tem dia 28 na semana que vem, né? Que semana que vem será a semana de provas, que começa na quarta-feira. Eu posso estar enganado, né? Eu acho que ou na quarta ou na quinta-feira. Eu não me lembro exatamente, eu acho que é na quarta-feira que começa a semana de provas, certo? Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, né? E a gente, portanto, teria um encontro extra de TCC, né? Como a gente já encerrou nosso conteúdo oficial, com a aula de hoje a gente encerra, na semana que vem eu vou fazer aquele esquema de estar aqui à disposição, né? Que é aquela nossa aulinha de dúvidas, né? Presença, ela não vai ser obrigatória, você não vai precisar nem semana que vem responder a questão de frequência, então essa semana é a última questão de frequência agora, da 20ª que você deve responder, né? E eu fico à disposição para atender a dúvidas de vocês, né? Na segunda-feira à noite, as notas já estarão disponíveis para vocês, então vocês já vão, a essa altura, às 8 horas do dia 28, vocês já vão estar cientes da nota que vocês tiraram, né? Então isso vai facilitar para todos. Tudo bem? Beleza, então. Esse era o recado que eu tinha para passar, né? Eu vou, então, não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar, eu vou iniciar o nosso conteúdo aqui. O professor vai colocar. Eu tinha um recado para dar aqui, tá? Pessoal, esse é um recado importante, né? É o seguinte, o professor falou lá no comecinho do semestre que todos vocês têm um orientador, né? Vocês escolheram orientador, etc., né? É importante vocês, quando vocês trocam de orientador, avisar os professores que estão acontecendo, né? Porque na semana passada, lá no grupo dos professores de farmácia, a professora Ronise disponibilizou uma lista, estou falando isso para os alunos de farmácia, né? Biomedicina, acho que não aconteceu isso. A professora Ronise, a coordenadora, disponibilizou uma lista com alunos que estão sem orientador, e a lista é grande. Eu vi ali o nome de muitos alunos que tinham orientador. Então, isso é uma coisa estranha, porque muitos professores ali descobriram que não tem mais um determinado aluno ali, pela professora, né? Nem o professor Bruno estava sabendo, então, para mim também foi uma novidade ver que muitos de vocês trocaram de orientador. Então, não façam isso, né, pessoal? Além de não ser elegante isso, é importante vocês deixarem oficializado, porque a pessoa, alguns ali, até os professores comentaram, tiveram investimento de tempo orientando vocês, então é importante que vocês
Ninguém é obrigado a ficar com o professor, mas é obrigado, tá, quando você desiste de ter uma parceria com o professor, avisá-lo em tempo real. Isso é bem importante, tá? Então, por favor, cuidem para, se por acaso algum de vocês acontecer alguma coisa, trocar de orientação, avisar real time, avisar na mesma hora. Um gap de um mês, por exemplo, né? Isso não se faz. Tá bom? Então, só um recado que eu dou para vocês, que é importante. Tá? Bom, eu vou então colocar agora a nossa apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre nosso último encontro, nosso último conteúdo. Tá? Olha só, pessoal, algo que a gente sempre percebe nos trabalhos de TCC e nos artigos científicos em geral é que quando a gente tem um tema para trabalhar, um conteúdo, formar, a gente tem informações muito interessantes. Tá? Mas, cada vez mais, o artigo científico ele deve ter uma experiência que enriquece a lida, o trabalho. Tá? Um trabalho, hoje, para ser considerado completo, ele precisa daquilo que a gente chama de elementos visuais. O que é isso? Você não quer apenas um artigo que carrega um texto bruto, só palavra, conteúdo. Vocês devem ter percebido, por exemplo, eu acredito que sim, inclusive quem participou da minha sessão, eu fiz questão de falar, esse recado foi até para vocês que estavam presentes na sala, né? Vocês devem ter percebido que tinha muito textão. Né? Você faz uma sala, por exemplo, uma sala virtual, para 50 pessoas participarem. 50 pessoas entram numa sala para ficar ouvindo o apresentador ler o texto é uma coisa um pouco estranha, na verdade. Né? A gente não quer ficar todo mundo lendo enquanto uma pessoa está lendo um parágrafo, né? Um parágrafo que está lá em uma fonte de tamanho 18, então a pessoa está com 30 linhas. Não faz sentido isso. Né? A pessoa quer ver as ideias, ela quer ver uma exposição ali, né, um conteúdo trabalhado. Né? E a gente não está falando necessariamente da apresentação oral. A gente está falando, na verdade, do artigo escrito que vocês vão ter que produzir no próximo semestre. Né? Então, é interessante, quando a gente falar hoje sobre elementos visuais, a gente pensar no próximo semestre em como enriquecer o nosso trabalho visualmente. Né? Então, vai ser interessante a gente falar sobre isso hoje. Né? Nesse slide aqui, ó, a gente mostra um pouquinho o que significa esse papel dos elementos visuais, né? Tem essa frase aqui que eu acho muito importante. Né? Imagens ajudam a gente a comunicar ideias. Então, a gente tem aqui capas de algumas revistas muito importantes no mundo, né? Revistas internacionais, e que ficaram muito famosas, porque chocaram o mundo. Né? Então, aqui você pode perceber que não há nenhuma frase, não há nenhuma palavra que está transmitindo a mensagem, é realmente a imagem que está fazendo isso. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa primeira capa, na National Geographic, a gente está vendo aqui, chocando o planeta, né? Quando a gente começou a poluir, isso aqui é uma capa de 2018, mostrando como o planeta estava carregado com plásticos, né? Então a gente tem aqui um iceberg, que na verdade, quando você olha melhor, é uma sacola plástica, né? Então, veja como é chocante isso, uma imagem bem sugestiva, né? A gente tem aqui uma foto também da Segunda Guerra Mundial, né? Algo bem chocante, por exemplo, mostrando soldados aqui numa cidade devastada. A foto dessa jovem aqui com esses olhos bonitos, né, uma casta que estava sendo bastante violentada lá na Índia, né, e a gente tem aqui também, desculpe, não é Índia, não, é um outro país que o professor agora esqueceu, né, e a gente tem aqui também os protestos, né, de 2015, que tiveram uma cara muito de 68, aquele momento em que a América estava enfrentando guerras contra o racismo muito forte, né, então a gente percebe que não é nenhuma frase que está impressionando a gente, são imagens que estão passando essa ideia. Tá? Quando a gente vai fazer um trabalho, é isso que a gente tem que procurar. São imagens que ajudem a gente a passar uma mensagem. Isso que a gente procura quando nós falamos de elementos visuais. Tá? Então aqui a gente deixa também de forma descritiva o que seriam esses elementos visuais. Né? Qual que é o papel deles? Primeiro, facilitar a compreensão de conceitos. Aquilo que a gente falou, né? Você tem, por exemplo, resultados ali, e você não vai, por exemplo, copiar e colar um parágrafo de resultados do seu trabalho e jogar no teu slide para todo mundo ficar lendo com você aquilo. Não. Você, quando produz uma tabela, você produz uma imagem, você acaba deixando de forma limpa um pouquinho os dados que você produziu. Né? Isso acaba ajudando você também. Né?
enfatizar o significado dos achados. Quando você cria, por exemplo, o elemento visual, você tem a liberdade de você mostrar como e quando você quer evidenciar uma informação ou outra, né? Trabalhar com cores, trabalhar com tamanhos, trabalhar com um design diferente, isso que enriquece bastante o nosso trabalho, né? E outro ponto muito importante, que eu acredito que muitos de vocês têm interesse, é valorizar a qualidade final do seu manuscrito, né? O objetivo final de muitos aqui, pela qualidade do trabalho que eu estou vendo agora no TCC1, é publicar o seu trabalho, né? Olha, a gente está agora, não faz nem uma semana, que a maior parte dos alunos do TCC2 defendeu o trabalho, né? Eu já recebi e-mail de vários alunos já perguntando como publicar o trabalho. Então, isso mostra que o interesse em publicar um trabalho é grande, né? Querendo ou não, foi uma dedicação de um ano que a pessoa teve, né? E que vocês terão também no final desse ano. Então, vale muito a pena para aqueles que têm interesse, tá? E, naturalmente, um trabalho que tem elementos visuais, um trabalho que tem tabela, que tem imagem, sem dúvida ele passa na frente quando a gente fala de publicação. Tá? Essa frase aqui é uma frase que não é para desanimar ninguém, muito pelo contrário, é para animar as pessoas, né? Olha só, existem muitos profissionais que produzem ilustrações, né? Porém, nós mesmos conseguimos, sem a ajuda de uma pessoa, produzir ilustrações simples e que sejam interessantes. Se você tem alguém que pode te ajudar, né, a criar uma ilustração, isso é fantástico, isso é muito bom. Mas nem todos nós temos alguém que pode fazer isso, né? Então, a gente pode ter uma ideia hoje, na aula de hoje, de como eu posso buscar isso. Tá? O professor não é um exímio desenhista, nem um exímio produtor de imagens. O professor sabe isso aqui bem café com leite, bem beabá mesmo, né? E é o que eu vou tentar passar para vocês para ver se a gente consegue aí produzir algo no futuro, tá? Bom, quando a gente fala de elemento visual, professor, você está até agora falando elemento visual, o que é isso? Elemento visual, né? Elemento visual são tabelas ou figuras. Tá? Tudo que é imagem no trabalho, tudo que é visual no trabalho, eu chamo de tabela ou chamo de figura. Né? Uma figura, ela pode ser um gráfico ou pode ser uma imagem. Quando eu tenho, então, por exemplo, no trabalho, uma tabela, ou seja, eu tenho linhas seguidas de colunas, isso é uma tabela. Quando eu tenho, por exemplo, um gráfico de pizza, quando eu tenho um gráfico de barras, isso é uma figura. Né? Quando eu tenho uma imagem, um desenho, por exemplo, isso é uma figura. Muitas pessoas, a gente percebe, acabam chamando no trabalho a figura 1, gráfico 1, tabela 1. Não, ou é tabela, ou é figura. Um gráfico é uma figura. Uma imagem é uma figura. Então, se eu tenho ali uma imagem que já apareceu no meu trabalho, e em seguida vai aparecer um gráfico, o gráfico não deve ser chamado gráfico 1, mas figura 2. Porque já teve uma figura 1, que era uma imagem. Ok? Beleza. Bom, primeiro a gente vai falar de imagens que talvez seja o maior desafio para a gente. Quando a gente vai produzir, por exemplo, um gráfico, e a gente vai produzir uma tabela, a gente tem ajuda, por exemplo, do Excel para fazer isso, né? Isso não é tão difícil assim. O nosso maior desafio é quando a gente fala de imagens, né? A gente quer, por exemplo, criar um resumo, um desenho esquemático do nosso trabalho, né? O professor falou, por exemplo, que o grande desafio, quando a gente fala de imagens, de elementos visuais, é que no seu trabalho você não pode colocar uma figura de um outro trabalho. Né? Então, por exemplo, teve uma aluna aí que estava já prestes a publicar o seu trabalho e a gente percebeu que ela estava com figuras de outro artigo. Infelizmente, teve que cancelar, né? Porque você não pode pegar uma figura de um trabalho e jogar ali no teu. Né? Você só pode publicar um artigo científico que tenha figuras autorais. Você pode fazer uma apresentação de TCC com figuras de outros lugares. O professor até mostrou como. Né? A maior parte de vocês fez direitinho. Colocou a URL bonitinha, etc, etc. Agora, o artigo científico, para publicar, você não pode ter figura de nenhum outro lugar. Tem que ser figuras livres de direitos autorais. É que você produziu, você conseguiu mexer. Bom, então agora a gente vai falar dicas de alguns sites, né, de algumas páginas da internet que eles dão dicas pra gente de como a gente pode. Dicas não, pelo contrário, eles fornecem um banco de imagens livres de direitos autorais. Né? Então esses sites, né, eles vão fornecer pra gente uma série, uma gama de opções, nem todas são gratuitas, mas a maioria
são gratuitas e que você pode ali escolher à vontade, né? Você pode pegar imagens que a gente chama de vetores, então são imagens em HD, imagens que ficam bem em vários tipos de formato diferente de arquivo, né? Que você pode expandir ou pode diminuir, ele não perde a resolução. Tá? Muitos de vocês, quando começaram a produzir a apresentação oral, agora do TCC1, vocês devem ter percebido que muitas imagens que vocês pegaram não ficaram tão bonitas assim, né? Vocês devem ter percebido isso, quando você aumenta a imagem, ou quando você colocou para apresentar, você deve ter percebido que a resolução da imagem caiu um pouco, certo? O que é isso? Isso é uma figura, um formato específico de figura que estava na internet, e o autor dessa figura, ele não pensou que algum dia uma pessoa fosse copiar e colar a figura e mexer com ela, né? Então ele criou uma resolução que para ele era adequada e não se preocupou muito com pessoas que vão expandir ou diminuir a imagem, né? Esses sites que o professor vai falar agora são sites que já pensaram nisso. São pessoas que vão usar essas imagens para seus próprios fins e, portanto, eles têm uma resolução, um formato de imagem que permite que você comprima, que você expanda, dependendo do teu interesse, né? Então, isso é chamado de vetor. O nome dessa imagem é vetor, para você poder, né, mexer como você pretende. O professor não entende muito de computador, tá? Às vezes o que o professor está falando é que é algo muito básico, você já sabe. Desculpe se eu estiver sendo muito Caxias aqui com você, né? Se eu estiver sendo muito exagerado aqui na minha explicação, tá? Bom, vamos lá. Primeiro site que a gente vai comentar, eles são em inglês, infelizmente a gente não tem tantas opções em português, né? Ele é chamado The Known Project, tá? Você não precisa saber inglês para mexer nele, ele é bem intuitivo. E ele tem poucas funções, é uma barra e você tem um botão que você aperta ali a pesquisa e ele te dá, baseado na palavra-chave que você usou, um monte de imagem, né? Como eu já descrevi aqui, ele é um banco com milhões de imagens gratuitas, produzidos por artistas diferentes, né? Tem várias áreas, incluindo a de vocês. Quando eu falo de vocês, eu falo as áreas, as ciências da vida no geral, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, exemplos para a farmácia. Aqui estava escrito fisioterapia, eu acabei editando para farmácia porque muitas imagens funcionam para farmácia também, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, um estetoscópio, um medicamento, uma pessoa fazendo treinamento físico, né, exercícios aqui, cardiovascular, enfim. São exemplos aleatórios que a gente dá e são imagens que eu posso expandir ou diminuir, né? E eles podem trabalhar para mim da forma como eu quero, né? Você, por exemplo, alguém vai fazer aqui um trabalho de medicamento, eu posso pegar essa imagem específica, né, e colocar, aumentar, né, etc, etc, ela vai continuar na mesma resolução quando eu colocar no meu trabalho. Eu posso combinar mais de uma imagem quando eu vou fazer um trabalho, né? Se eu, por exemplo, pretendo fazer um trabalho sobre um medicamento que atua num desempenho cardiovascular, eu posso, por exemplo, deletar várias imagens. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma figura específica, né? Olha só. Estou deletando as imagens aqui, ó. Eu posso, com essas duas imagens, criar a minha figura. Coloco, por exemplo, uma setinha aqui, alguma palavra destacada. Pronto, eu já tenho uma figura formada, baseada em vetores que encontrei na internet, né? Então, veja que não é difícil, né? Eu já vi alunos fazendo em 10 minutos, usando um site desse, criando figuras muito legais, bem criativas, tá? Aqui eu também tenho exemplo para biomedicina, né? Então, a gente tem aqui equipamentos de laboratório, como pipetadores, né? A gente tem aqui tubos de ensaio, procedimento estético, aqui a pessoa com uma caneta laser, por exemplo, né? Tem aqui, por exemplo, procedimento estético, tem aqui, por exemplo, figuras que sugerem, por exemplo, biologia molecular, né? Tem aqui outra figura de estética, né? Tem aqui figuras de patógenos, por exemplo, enfim. Isso aqui é bem sugestivo, né? Para você, por exemplo, ao criar uma figura, ao criar ali um fluxograma, você poder utilizar de alguma forma, né? Ele acaba enriquecendo um pouco a experiência, tá? Outro programa que a gente sugere, esse o professor Bruno usa bastante nas aulas, né? Ele se chama de Smart PPT. E qual que é a vantagem do Smart PPT? É um site que ele usa figuras que estão dentro de slides do PowerPoint, né? E são figuras coloridas, diferente do programa anterior, que é preto e branco, escala de cinza, né? Aqui é interessante porque você tem, além de ter um banco grande de imagens, você tem umas áreas bem específicas dentro da saúde, que às vezes uma pessoa que vai fazer um trabalho de revisão, por exemplo, biográfica, pode utilizar. Então aqui eu tenho alguns casos, né? Olha só, eu tenho imagem de um coração, por exemplo, eu tenho uma célula
com setas, com as organelas diferentes, né? Uma pessoa que quer mostrar um procedimento bastante diferente pode utilizar essa célula, por exemplo, né? Uma pessoa que vai falar sobre um processo tumoral pode utilizar essa daqui, por exemplo, né? Olha só, a gente tem aqui células tumorais, aqui um crescimento tumorigênico, né? Uma pessoa que vai mostrar algo relacionado à microbiologia, um disco de antibiótico aqui, tendo efeito nessa cultura aqui, um antibiograma, por exemplo. Uma pessoa que vai falar, por exemplo, sobre um vírus específico, tem também um esquema de um vírus básico aqui, né? Você pode combinar imagens para você criar a ideia, para você vender a ideia que você quiser, né? Qual que é a grande vantagem disso? Não existe nenhum direito autoral. Você pode criar e não tem problema você pesquisar esse artigo específico, né? Os sites, eles apenas pedem que vocês lá no material e método citem o site de onde vocês utilizaram a imagem. Então, vocês podem colocar lá no material e método, né? As imagens foram criadas com o banco de dados smartppt.com. Né? Você só cita o site, só isso. Você pode normalmente criar as suas imagens. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem. Né? Outras imagens aqui que eu utilizo com esse programa Smart PPT, né? Então a gente tem mais aqui de alguns procedimentos médicos que estão sendo utilizados, né? Uma pessoa fazendo uma palpação e outra pulsação, né? Uma pessoa medindo a pressão, né? A anatomia humana. Aqui uma pessoa, por exemplo, isso aqui poderia ser uma replicação de DNA, uma pessoa fazendo CRISPR. Eu vi que algumas pessoas estão fazendo um trabalho de edição gênica aqui, certo? Exercícios físicos, enfim, uma pessoa aqui está acamada, por exemplo, uma bolsa de sangue. As ideias acabam sendo diferentes. Tudo depende da proposta que você segue, né? E uma terceira sugestão que o professor dá, esse aqui tem imagens bem bonitas, né? Ele se chama Mind the Graph. O site está aqui, mindthegraph.com, né? Ele também é em inglês e ele também tem centenas de áreas da área da saúde. Assim como o programa anterior, o Smart PPT, esse aqui que é o Mind the Graph, ele tem imagens coloridas. Essa é uma grande vantagem, né? Aqui a gente pode ver, esse aqui talvez tenha até alguns procedimentos específicos, né? Você pode observar aqui, ó, a gente tem uma pessoa, né, aplicando uma vacina, possivelmente, a gente tem um microscópio de cultura celular aqui, a gente tem aqui, por exemplo, microRNA, né? A gente tem aqui um esqueleto de um pé, por exemplo, a gente tem uma pessoa fazendo um exercício físico, nós temos aqui toxoplasma, enfim, a gente tem seres e a gente tem imagens diferentes. Tá? Sugestão que eu dou para você é fazer combinações de imagens disponíveis em um determinado banco de dados. Né? Então, você, por exemplo, não é só, quando a gente fala pegar uma imagem específica, não é só você copiar uma imagem e colar lá. Não, você pode combinar várias imagens que são pequenas e são simples e criar algo maior, criar algo melhor. Né? Quando você combina isso com palavras-chave, ou combina com símbolos, por exemplo, você pode realmente formar combinações que são interessantes, que você pode explicar na legenda. Né? Eu publiquei como aluno ano passado um trabalho em que a gente utilizou um desses três, foi o terceiro, né, site, o Mind the Graph, e a gente utilizou algumas figuras desse site, alguns vetores, né, combinação de pequenas figuras, e a gente criou uma figura maior e que a gente achou melhor. Né? Então, o tema do trabalho era o seguinte, ela vai falar um pouquinho quais são os pontos positivos e negativos, a percepção que a pessoa tem em relação à vacinação. Né? Então, quais são os pontos que as pessoas acreditam que são relacionados à negatividade e à positividade? Né? Então, ao serem questionadas, as pessoas alegavam que as vacinas, por exemplo, elas trazem só lucro para as empresas, que as vacinas causam autismo, que as vacinas trazem doenças para as pessoas. Né? Então, para a gente entender isso aqui, o que a gente fez? A gente colocou aqui, ó, um computador e uma vacina dentro, né? E a gente colocou uma setinha, ó, ideias negativas, a gente colocou uma carinha, um smile negativo, né? Um smile triste. A gente colocou, olha só, um pulmão com nódulos. A gente colocou uma grana aqui, uma verdinha, né? Para simular a grana que a empresa ganhava. E a gente colocou aqui uma criança com um cérebro que está em escala de cinza, né? Insinuando um pouco que essa debilidade neural que as vacinas trazem, que as fake news dizem que as vacinas trazem, né? E o ponto positivo, a gente já tem aqui o smilezinho feliz, né? Já tem aqui um pulmão saudável, nós já temos um coração que denota saúde, né? E a gente tem uma criancinha aqui ativa, com um cérebro colorido ali, né?
com as funções preservadas. É óbvio que se o professor não explicasse para vocês, vocês não iam entender, né? E não se trata disso. Tudo depende do contexto que você está lendo o texto, tudo depende da legenda que você coloca na imagem, isso acaba ficando bem legal. O editor que pegou o artigo, ele falou que um dos pontos fortes foi a imagem. Então, não era nem o texto que ele gostou tanto, é a imagem que eu e a aluna produzimos que ele gostou. Então, veja como isso é interessante, né? Como é a imagem que você vende a ideia, não é nem necessariamente o que você escreve, né? Num mundo como esse, que tem tantas pessoas publicando artigo científico, os editores de revista eles estão interessados em artigos que sejam uma mistura de visual com intelectual. Então, é por isso que é importante a gente sempre tentar melhorar o nosso artigo. Tá? Quais são as vantagens de utilizar esses sites aqui? Primeiro, todos são gratuitos. Eles requerem alguns, né, cadastro. Então, rápido, 5 minutinhos você faz, né? Só colocar ali o teu nome, uma senha, talvez você peça alguma coisa com data de nascimento, etc. Nenhum deles fica te mandando spam, encheção de saco, né? Todos eles têm uma opção para você pagar, para você ter acesso a imagens melhores, etc. O professor nunca pagou esses sites, sempre usei bem na cara de pau mesmo, né? Todo o conteúdo gratuito e nunca fui incomodado com nada do tipo. Vocês podem continuar. Esses sites, eles ganham, acima de tudo, pelas propagandas periféricas que ficam no site, então eles já ganham muito dinheiro com publicidade. Eles são sites feitos realmente para que o maior número de usuários seja gratuito mesmo, né? O registro é rápido, não leva 5 minutos. Então, hoje não tem muita desculpa você falar que você não tem tempo para fazer imagem. Hoje você produzir imagens, ninguém está pedindo para você pegar uma caneta e desenhar. Eu não saberia fazer isso se me pedissem, né? Então, hoje, realmente, é só a diferença de quem tem imagem para quem não tem, é realmente quem quer ou quem não quer. É só isso, tá? Importante, que o professor já colocou, né? No material e método, você deve informar que a imagem foi confeccionada com o programa X. Então, um exemplo que você poderia escrever, poderia ser isso aqui, né? Imagens e desenhos esquemáticos foram realizados com o programa X. Aí você coloca lá, com o Smart PPT, com o MindGraph, né? Enfim. O professor está falando aqui 3 imagens, desculpe, 3 programas, mas existem centenas de programas na internet. Eu já vi, só na semana passada eu já vi alunos ali, alguns alunos, né, que usaram programas para criar suas imagens assim de sites que eu nunca tinha ouvido falar. E isso é excelente, isso é muito bom. Né? Eu só queria aproveitar, pessoal, nesse momento aqui, antes da gente continuar, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Por favor, fique à vontade. Todo mundo está tranquilo? Então, beleza. Vamos continuar aqui, então. Olha só, a gente mostra aqui alguns exemplos, né, que a gente tem de figura na revista Unandrade, né? A revista Unandrade, ela costuma ser, por ser da instituição, por ser nossa, né? Ela costuma ser uma das revistas em que os alunos mais procuram converter os seus trabalhos. No próximo semestre, vocês vão ter que escolher, então, uma revista para colocar o trabalho em forma de artigo, né? E por já vocês estarem habituados a fazer no formato da revista Unandrade, talvez seja interessante muitos de vocês colocarem, né, otimizarem o trabalhinho de vocês para essa revista. Aí fica no gosto de vocês, né, na meta, no objetivo de vocês, tá? Mas olha só, essas 3 figuras aqui, pra vocês terem uma ideia, né, as 2 primeiras foram produzidas com o segundo programa que eu mostrei, o Smart PPT. E a terceira foi produzida com o terceiro programa, que é o MindGraph, né? Então, pra vocês terem uma ideia que esses programas são usados, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de imunoterapias, então exemplos de anticorpos que a gente pode usar para tratar câncer, né? Você pode ver que uma figura que pode ser simples, deixa eu aumentar aqui, né? Olha só, uma figura que pode ser simples, ó, veja que eu aumentei e não perdeu a resolução, né? Geralmente, quando você faz isso, a resolução ela fica toda tosca, né? Você pode ver que a pessoa, ela combinou, não foi só o desenho, ela colocou palavras-chave para a pessoa entender um pouco, né? Então, aqui, por exemplo, vírus oncolíticos que podem entrar numa célula tumoral e destruir a célula tumoral. Um exemplo de terapia antitumoral, né? A gente tem aqui, por exemplo, o uso de células dendríticas que poderiam destruir células tumorais, né? A gente tem aqui, por exemplo, células T que foram
colhidas de um doador que poderiam melhorar a performance, enfim, a gente percebe aqui que tem realmente uma ideia, palavras-chave que conduzem você a entender um pouco, né, a história. Nessa segunda aqui, a gente tem o quê? Ó? A gente tem aqui algumas células do sistema imune que elas atuaram ajudando você a destruir as células tumorais. Temos a célula B, célula NK, célula T reguladora, enfim. Quando você olha essas letras, você pode não entender nada. Quem vai fazer o papel de explicar para você a imagem é a legenda. Na legenda você está explicando um pouquinho as siglas, você está explicando um pouquinho o evento, né? É disso que se trata a situação. Tá? E nessa terceira imagem aqui, a gente tem uma pessoa falando sobre alguns candidatos à vacina contra a malária, né? A nossa colega, a Letícia, que defendeu o professor Bruno, o trabalho dela no passado, o trabalho dela ficou lindo, graças ao mérito todo a ela, né? E a gente produziu essa imagem mostrando um pouquinho. Você percebe, você pode não entender nada de malária, mas você consegue perceber que aqui a gente tem alguns candidatos, né? Então, vacinas que bloqueiam a transmissão das formas evolutivas, então o esporozoito não consegue se transformar num cisto, né? Aqui a gente tem estágio eritrocitário, os gametócitos não conseguem invadir os hepatócitos, enfim. Você tem ali alguns candidatos e português acaba facilitando bastante o entendimento. Vacinas que atuam aqui no humano e aqui em cima, vacinas que atuam no mosquito. Então, perceba como imagem, ela clarifica um pouco a nossa ideia. Tá? Aqui a gente tem também o uso de tabela. O professor até agora estava falando de imagens, né? Figuras, portanto. A gente também deve falar de tabelas, né? Eu já vi que muitas pessoas usaram na apresentação oral tabelas, isso é muito bom, isso é muito bom. Continuem fazendo isso, né? As tabelas são formas muito boas de você conseguir, de maneira bem simples, né, mostrar algo que pode ser bem complexo. Então, uma pessoa vai falar, por exemplo, uma classificação de um tumor. Um tumor tem 6 estágios, por exemplo. Cada estágio tem um nível patogênico diferente, tem células diferentes, tem um diagnóstico diferente. Em vez de você escrever um textão sobre isso, né, faça uma tabela com linhas, com colunas, né, mostrando, por exemplo, cada estágio, cada diferenciação. Isso é muito legal. Facilita o trabalho do leitor. A pessoa ela fica até mais disposta a entender, mais disposta a compreender a tua ideia. Né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Veja aqui, por exemplo, a gente tem uma tabela, né? Essa tabela aqui você pode perceber que ela tem, por exemplo, linhas e colunas que estão expondo algo diferente, né? Essa pessoa aqui fez uma revisão bibliográfica, uma aluna da biomedicina, esse trabalho aqui também fico feliz de dizer que foi publicado, né? Ela fez uma revisão bibliográfica sobre as terapias antitumorais, terapias imunes contra tumores, né? E você percebe que essa tabela dela tá cheia, vou aumentar aqui para a gente ver, né? Ela tá cheia de numerozinhos, né? Porque a aluna foi bastante cuidadosa. Todos os pontos que ela pegava de artigo, ela colocava aqui pra gente, né? Essa tabela 1, você percebe que ela não está jogada no texto de forma aleatória. Olha só, no texto, ela cita a tabela. Olha lá, a tabela 1 expõe as principais imunoterapias disponíveis para pesquisas. Né? Então, perceba que a tabela foi anunciada com antecedência. Né? Aqui a gente tem ó, a tabela 1. Né? Aqui é um outro exemplo, aqui é um outro trabalho, na verdade. Né? Olha de novo uma tabela aqui. Né? Uma tabela aqui mostrando a quantidade de animais encontrados em cada escola. É um trabalho que foi feito numa área escolar antes da pandemia, então você tinha liberdade de fazer esses trabalhos. Né? Essa tabela aqui também foi chamada com antecedência no texto. Né? Isso acaba facilitando um pouco a leitura, né, de quem está corrigindo o trabalho, quem está avaliando o trabalho. Tá? Para quem vai fazer revisão bibliográfica, você pensa, professor, mas tudo isso que você está falando, gráficos, desenho, isso aí é para quem vai fazer trabalho de campo. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando hoje mais para quem vai fazer revisão do que realmente para quem vai fazer trabalho de campo. Porque as pessoas pensam que revisão bibliográfica é só fazer um texto, né? Não, muito pelo contrário. Elementos visuais são fundamentais hoje para você conseguir vender uma ideia, para você conseguir teorizar, hipotetizar, é muito importante. Tá? A gente até coloca aqui, né, os maiores erros que a gente encontra numa revisão bibliográfica. Erros que eu até fiz questão de falar, do meu ponto de vista, né, isso não quer dizer que o professor Bruno tenha a verdade absoluta, tenha a expertise última, né, de como fazer um trabalho, mas nos trabalhos que eu fiz parte da banca, alguns deles tinham esses pontos. Né? Então, por exemplo, um trabalho com texto bruto, o trabalho tinha 7 páginas.
7 páginas de texto puro, texto bruto, sem uma única imagem. Isso não é interessante para um artigo, né? Falta de recursos visuais, então, tabelas, figuras, linha do tempo. Tem muitas pessoas que fazem linhas do tempo muito legais, né? A pessoa vai falar sobre, por exemplo, sobre um antirretroviral. A pessoa constrói uma linha do tempo, né? Qual foi o primeiro antirretroviral a aparecer? Quando o HIV foi detectado no ser humano, né? São coisas interessantes de você mostrar. Você pode fazer uma tabela para isso, pode fazer uma imagem, né? Ignorar o corretor do programa Word, então muitas palavras carregadas de vermelho, né? E usar referências depois de construir todo o texto. São pontos que a gente sempre precisa pensar antes da gente fazer nosso trabalho, né? Outro ponto que eu sugiro também, algo que eu vi bastante agora, é o seguinte, né? Quando você vai ter um tema complexo, quem vai fazer revisão bibliográfica, é sempre interessante você dividir o teu texto em tópicos, né? Então, a pessoa, por exemplo, vai falar sobre um assunto bastante grande, bastante complexo, né? Ela tem 6 páginas de texto bruto, divida um pouco esse texto bruto em capítulos, subtópicos, né? Algumas dicas aqui que eu coloquei, né? O que sua revisão poderia conter? Então, você poderia, por exemplo, inicialmente falar sobre a história daquela área, né? Então, qual foi o primeiro caso identificado? Né? Quem foi o primeiro cientista a falar sobre isso? Qual foi o primeiro país que sentiu a necessidade de trabalhar esse assunto, esse problema? Né? Você pode criar um tópico só para falar sobre classificações e definições do teu problema. Então, uma pessoa vai fazer um trabalho sobre leucemia linfóide aguda. Né? Você pode, por exemplo, criar um tópico só para você mostrar quais são os tipos de leucemia linfóide aguda, crônica. A crônica, quais são os estágios que ela se divide. Você entende? Isso facilita bastante a tua vida, né? Uma pessoa que vai fazer um trabalho sobre doenças hormonais, para você, por exemplo, não escrever um parágrafo de uma doença e no parágrafo seguinte já começar a falar de outra, divide um pouco, né? Aí eu vou falar, por exemplo, sobre o hipotireoidismo e hiperadreno, né? Ó, faz um tópico só para falar de hiperadreno e o outro só para falar de hipotireoidismo, por exemplo. Separe bem os assuntos. Quando você cria uma pausa apropriada, você cria uma narrativa que é mais rica, mais interessante. Pensa, por exemplo, no teu filme favorito, na tua série favorita, né? A tua série favorita você pode maratonar, mas você não consegue, por exemplo, dar o play e ficar ali o dia inteiro assistindo numa única tomada, né? A coisa encerra, a coisa reinicia, encerra, reinicia em capítulos. A história, quando é bem contada, ela funciona em capítulos. Então, você que vai contar uma história não seria diferente. Você tem que contar a tua história também em capítulos. Tá? Como eu coloquei, e enfatizei aqui novamente, sempre gosto de me repetir para facilitar aqui o nosso entendimento, né? Enriquecer nosso trabalho com tabelas e imagens. Né? E aqui os últimos slides que eu mostro para vocês são alguns exemplos de como isso poderia aparecer. Né? Isso numa revisão bibliográfica. Então, eu tenho aqui um determinado tema, né? Estou trabalhando com vesículas extracelulares em problemas fetais. Tá? Então, eu tenho aqui um determinado tópico da minha revisão que se chama definição das vesículas extracelulares. Então, antes de eu começar a falar disso, eu preciso definir para o leitor o que é isso. Tá? Então, eu posso, em algumas linhas, definir meu problema, o meu primeiro tópico do trabalho, e chega um momento que eu quero mostrar uma imagem. Né? Olha o que eu posso fazer. Após comentar um pouco, após produzir um texto, chega um momento que eu insiro a presença de uma imagem. Olha só. Blá, 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 conforme a figura 1. Então, eu anuncio com antecedência que no meu trabalho vai aparecer a figura 1. Né? Muitas pessoas acabam escrevendo um texto e a figura cai de paraquedas. Né? Quer dizer, você tem um texto, daí cai uma figura ali, a pessoa não entende o que ela quer dizer com aquilo. Você até entende a figura. Né? O professor Bruno vai dar um de mala aqui. Claro que a pessoa entende a figura, né? Mas um trabalho, quando é bem contado, você tem ali um começo, um meio, fim. Então, se aparecer uma figurinha ali, tem uma pessoa que contava ali que a figura vai aparecer, você entendeu? Aqui a gente tem uma figura, primeiro, ela é acompanhada de uma legenda, isso é muito importante. Ela é acompanhada de uma fonte, né? Quando você, por exemplo, produzir a sua figura, para você publicar isso é obrigatório, né? Você tem que ter a sua própria figura, você tem que colocar a fonte, a autora ou o autor, né? Aqui, deixa eu ampliar a figura, né? Olha, a gente criou uma figurinha aqui, a gente está explicando um estímulo como uma doença, como um efeito embrionário, né? A gente pode iniciar uma série de eventos dentro da célula.
podemos liberar exossomos ou microvesículas, a gente tem aqui alguns tópicos que mostram aqui algumas características de cada população. Então, a legenda pode explicar isso ou não. Essa legenda aqui, ela não foi tão descritiva assim. A compensação, a imagem foi mais autoexplicativa. Então, tudo vai depender da tua imagem. Se uma imagem não é tão explicativa assim, você deve ter uma legenda que seja. Né? Então, é assim que funciona. Né? E esse último slide aqui tem um segundo exemplo. Né? Então, depois do tópico 3.1, vem o tópico 3.2. Técnicas utilizadas para extração de vesículas. Né? Então, o carinha está falando ali, etc, etc, e chega uma nova figura. Então, ele precisa anunciar com antecedência. As técnicas de purificação de vesículas extracelulares estão representadas na figura 2. E aí, a legenda inicia-se, né? Explica um pouquinho, e a gente tem aqui uma figura. Olha que interessante essa figura aqui, né? Essa figura aqui, ela contou com 7 figuras diferentes. Essas 7 figuras aqui, ó, eu retirei daquele programa que é o Smart PPT, que a gente comentou agora há pouco, né? E a gente colocou elas em sequência, criou algumas flechinhas e pronto. Temos uma imagem que é autoral. Essa imagem aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar que não seja no nosso artigo. Você vai encontrar na internet porque ele está publicado. Você não vai encontrar retirado de um site isso aqui. Né? Isso aqui impulsiona a publicação do trabalho. Tá? Com isso, pessoal, o que o professor falou para vocês hoje, a mensagem que eu quero passar não é que figura, tabela é uma coisa obrigatória de você ter. Claro que não, né? Nessas semanas que a gente antecedeu agora, nas semanas, defesas que a gente teve, muitas pessoas não fizeram figuras e algumas podem ter ido muito bem. Algumas podem ter tirado uma nota excelente, né? É aquilo que a gente comentou, a defesa de um TCC, ela não é uma fórmula completa, não existe uma equação que determina o que vai fazer uma pessoa ir bem ou mal, né? Então, a pessoa pode não ter tido figura, mas se ela fez um bom trabalho, excelente, né? Pessoas que fazem figuras também não necessariamente vão bem. Né? O que a gente tenta fazer aqui sempre é maximizar a nossa chance de ir bem. Né? Sem dúvida, você colocar elementos visuais são um ponto grande, um ponto positivo para você ir bem no seu trabalho. Né? Não são obrigatórias, mas sem dúvida são bem-vindas. Porque todos nós entendemos um pouquinho a qualidade de um trabalho e vem acompanhado de um gráfico, de uma tabela, de uma imagem. Isso traz um efeito positivo muito legal, muito bonito. Né? Sem dúvida, são pontos que os editores procuram para a seleção de artigos. Então, a edição, por exemplo, do primeiro semestre está para sair, só tem espaço para mais um artigo. Se ele está entre 2 artigos, um não tem nenhuma figura, o outro tem 5 figuras, não tenha dúvida. Ele vai selecionar a de 5 figuras. Né? Por quê? Como um pesquisador muito importante já disse, né? O que vende papers, o que vende figuras, o que vende artigos, são figuras, não são ideias. Hoje a competição do grupo de pesquisa é tão grande, porque a ciência está no nível tão alto, que todos têm ideias boas. Né? Você pode ver as apresentações de TCC de semana passada, todas as apresentações seguiram, todas, não tinha nenhuma apresentação que eu assisti, cujo tema não tenha sido bom, ótimo. Né? Todas tinham ideias fantásticas. Né? Mas, quando a gente fala de execução, nós estamos falando de pormenores. E é isso que a gente fala, por exemplo, quando você vai submeter o teu artigo para ser publicado. Certo? Bom, da minha parte, era isso que eu tinha para falar para você de conteúdo. Né? Eu deixo agora à disposição aqui o momento que vocês precisarem para dúvidas, para comentários, fique à vontade. Todo mundo está tranquilo? Então, beleza. Se a gente não tem nenhuma dúvida, algumas informações finais, então, né? Já que o professor falou que hoje, dia 21, é o nosso último dia de conteúdo inédito, né? Então, o que o professor tinha para passar para vocês de conteúdo mesmo, né? Expositivo foi feito, né? Na semana que vem, dia 28, eu estarei presente aqui. Não será gravado nenhum encontro, porque o professor vai estar aqui para tirar dúvidas, para acompanhar vocês, né? Para escutar vocês, caso algum de vocês tenham algum ponto, alguma dúvida, etc., né? E na próxima semana, que seria a outra, já em julho, né? Aí a gente já não vai ter mais encontro mesmo. Já vai ser uma semana de provas bimestrais, já está na metade da semana de provas bimestrais, né? Então, a última oportunidade para conversar com o professor Bruno relacionado ao TCC aqui
olho a olho, ou melhor, câmera a câmera, né? É semana que vem, né? Fora disso, daí a gente tem o nosso e-mail, certo? Não esqueçam de fazer a questão de frequência de hoje, dessa semana. Essa semana, agora, dia 21, é a última semana de questão de frequência que nós temos. Semana que vem não haverá uma questão de frequência. Tá bom? Então a sua presença termina de ser contabilizada nessa semana agora. Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês. Né? Eu vou ficar aqui para os alunos que têm dúvida, então. Bem, quem não tem dúvida, muito obrigado. Tenha uma ótima semana.